Boa noite! Ué. Sejam mais uma vez bem-vindos Welcome. ao Beyond the Cave. Saúde! Parte 2 agora. Sabe uma coisa que mais me conforta? Manda aí, irmão. Puc. Tem cerveja fora da caverna. Isso aí. Inclusive, quem quiser vir aqui tomar uma cerveja com a gente, comer uma costela, tá mais do que convidado, na Tá verdade. mais que convidado, né? Quem gosta do podcast, quem gosta do papo, precisa fazer o terceiro estágio, né? O primeiro estágio é o platonismo. Aí você tem o estoicismo. Tem uma, é o quarto Tem estágio. o quarto estágio. São 3 estágios e o quarto é o metafísico, né? Então é o platonismo, o estoicismo, o humanismo. E, camará, qual que é a metafísica do podcast? Putz, que pergunta complexa. Eu vou te falar, eu vou fugir um pouco da sua pergunta, vou dar um paranauê, eu vou falar assim, faltou uma coisa que eu acho que é fundamental para a boa vida, a meu ver. E eu sei que o Zé, nosso convidado de honra, vai concordar comigo big time. Ele vai concordar comigo. Mas antes de você falar, Esse é o segredo. colocar, a gente tem que novamente apresentá-lo. Presente, Né? Apesar de dispensar. Pra quem não ouviu a parte 1 e tá chegando agora, que Faça. quem está Faça. Não assista essa, volte pro anterior. Assista. Isso. Clica no sininho das duas. Clica Você nos vai dois sininhos. curtir, você vai curtir. clica no sininho. Dr. José Wilson Nunes, ortopedista pela USP, que a gente já conversou no anterior, especialista em cirurgia do quadril e subespecialista, digamos assim, em medicina integrativa e canabinoide. A gente falou da canabinoide e agora a gente vai falar um pouquinho da integrativa. E eu queria pegar esse gancho, porque tem um gancho muito bonito que vocês acabaram de falar, com o que eu quero falar com o Zé e com o que nós vamos falar agora nesse bloco. Boa. E o ponto que eu quero falar é: falta uma coisa no estoicismo e no platonismo, senão eles não têm graça. Eu desconfio Pra do que seja. ser um grego completo, você tem que falar de um homem chamado Epicuro. Sabia. Você tem que falar de epicurismo. Zé que vai me entender muito bem. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. Zé, a boa vida. Tem fio de Prazer. Ariadne pra isso, Magal? Tem fio de Ariadne. Tem fio de Ariadne? Inclusive, pessoal, prestem atenção, vai estar. A gente vai colocar aqui, acredito que vai estar aqui na tela, Em algum aqui, lugar. ali, assim. O Plínio vai desenrolar. Vai desenrolar o Plinião, vai botar ali. Obrigado, Plinião. Valeu, o link brother. a gente tem um corte aí de 20 e poucos minutos que a gente fala só de epicurismo. Então, já que a gente vai Pra entrar quem nesse nunca assunto, ouviu falar e enfim, tá lá no YouTube, por favor, assista e aproveita e siga, né? Como é que é? Arroba Beyond the Cave PDC e curte lá, velho. Por favor, curte lá, precisa mano. muito Siga o disso. epicurismo. Não? O Beyond the Cave também. O Beyond the Cave também. Também, O lógico. que falava esse mestre Epicuro, ateniense, nascido fora de Atenas, que falava o seguinte: diferente dos outros filósofos que eram, tá aqui o homem aqui, ó, o homem maior, Aristóteles, Olha o o santinho. homem da Olha intelecção. o nosso santinho lá. Esse é o homem que é o homem cérebro. Ele apareceu no canto da Quem tela é, ali, olha ó. lá, quem é Epicuro nessa realidade? Ele é homem do mundo, ele é homem da vida, a vida vivida. Ele é o primeiro que fala assim: vamos discutir prazer. Qual que é o prazer de viver? Como é que você vive o prazer? Zé, o que ele falava? Uma das coisas. Uma coisa que tem um lugar máximo na filosofia epicurista: a amizade. Como é que você vive uma boa vida sem amigos, sem estar rodeado de pessoas? E o que ele falava? Esteja rodeado de pessoas e tome um vinho com essas pessoas. Troque uma ideia com elas num jardim, num lugar legal, para curtir um lifestyle do momento. Ele é o filósofo do lifestyle. E é esse o link que O eu queria jardim fazer. de Epicuro. O jardim de Epicuro. Ele falava assim, tem uma das cartas que ele fala assim, ele escreve para um amigo dele, eu não vou lembrar o nome do amigo dele, mas ele escreve assim: traga-me, meu querido, traga-me um queijo. Só abrir um parênteses. Você imagina de que queijo ele estava falando? Ele estava falando da Serra da Estrela da Grécia. Coisa maravilhosa. E a frase dele é: traga-me um queijo para que eu possa me deliciar. Ele falou assim: se eu tiver aquele queijo, olha que animal, é aquela refeição que você está com seus amigos, fala assim: você pediu do Rappi, o melhor do restaurante, falando: não, eu trouxe um queijo da Grécia, um queijo, tinha vinho, pão e queijo, e tinha amigos. Zé, você precisa mais do quê? Nada. Nada. Absolutamente Absolutamente nada. Absolutamente nada. Epicurismo na veia. Sem Epicuro, a vida não tem sentido. E vou falar mais, como você apontou nosso amigo Arista, que tá ali, o Aristóteles, é um prazer puramente Sim. hedonista. Isso, hedon em grego é prazer.
Então, o hedonista é aquele cara, é o baladeiro de plantão que não tem vida fora da balada. É importante conceituar isso. Isso. A vida dele é uma balada. Se ele não estiver na balada, ele não está vivendo. Isso é um prazer desmedido. É isso, Epicuro falava. Nem todos os prazeres devem ser perseguidos e nem todas as dores evitadas. Olha o exemplo que ele dá. Ele fala o seguinte, uma mulher quando está grávida e está tendo dor, essa dor é indesejável, ele falou assim, de forma alguma. Essa é a dor que precede o parto. Sem essa dor, a criança não nasce. Perseguidos e nem todas as dores evitadas. A dor de você trabalhar e acordar de manhã, você tem que evitar? Não, você vai ter que perseguir uma dor. O hedonista é a perseguição do prazer a qualquer custo. Exato, a qualquer custo. Exatamente. E isso que é genial, né, cara, do Epicuro, que vocês estavam falando exatamente disso, né, é que é o prazer proporcionado. Perfeito. É o máximo. Perfeito. Então, assim, ele está dentro de uma escola estoica, né? Então, assim, de alguma maneira ele conversa com o estoicismo no sentido de que não é uma porra louquice, que é o que você acabou de falar, né? Então, na verdade, o Epicuro cara, deixa de ser nóia no sentido de dedicar aquele cara, né? Deixa de ser CDF, que é uma gíria da nossa geração, não sei qual que é a gíria hoje para CDF, mas enfim, deixa de ser Caxias, né? E existe uma Caxias você foi antes. Né? sim, eu sei para trás, para frente eu não sei. Então assim, deixa de ser, né, o famoso, né, pau no rabo, né? Então assim, Eu ia falar pau no cu. tá bom, tudo bem. Então assim, existe uma virtude, esta virtude, ela chama-se temperança, e dentro dessa temperança, o epicurista talvez seja o maior artesão disso, né? Você está tão correto no que você falou, e eu concordo, e Epicuro concorda com você, ele falava o seguinte, a distinção era o que era filosofia, para que se prestava. E ele falava, a filosofia de se viver bem e a filosofia de se morrer bem, de saber morrer bem, é a mesma. Porque se você morrer no final da sua vida e falar assim, o que você fez na sua vida? Eu não fiz nada. Você viveu mal e vai morrer mal. Não aproveitou. E o além morte também Olha vai que ser. bonito. Arrisco Olha de que ser ruim. bonito. Que história é essa que você contou da sua vida se você não conseguiu viver? Viver assim, fiz aquela viagem, construí aquele barco, escrevi aquele livro, plantei uma árvore, tive um filho, casei 3 vezes, casei 8 vezes, construí uma empresa e quebrei 5 vezes até a hora dar certo. Você tem que contar isso. A vida no final tem que ser você cantando aquela música My Way, versão Frank Sinatra. De preferência pelado dentro da barca Isso. com caronte. Você tem que contar. Né? Você Sem tem mais que contar nada. da sua vida. Sem mais nada. Aqui, Você ó. tem que Eu não contar levo nada daqui, ó. isso. Só tô levando Minha só tô levando a minha história. consciência e as Peraí, histórias que eu vivi. Eu tô tentando imaginar essa cena. Não, mas tenta Eu imaginar pelado sem na tá barca de pelado. caronte. Deixa eu falar, já que brilhantemente isso foi trazido à tona, né? Eu pergunto, você era médico ortopedista, especialista em cirurgia de quadril. Que, convenhamos, quadril não é o que o cara normalmente escolhe na ortopedia. Pô, quadril, os caras até morrem por causa de cirurgia de quadril. Tem poucos Você lembra? especialistas de quadril. Não tem tão pouco especialista. E assim, a escolha da especialidade quadril, para a maioria dos ortopedistas, é financeira. Ah, tá. Ah, justo, tá justo. Mas e como que você passou daí de ter ido Vamos lá, fazer quadril pra... Não, a minha história é um pouco mais longa que isso. Manda. Eu sou médico, sou especialista em cirurgia do quadril, operava todos os dias. Prótese de quadril era meu dia a dia e medicina esportiva também. Mas é o hard skill mais caro da sua geração. Você concorda? Que você, cara, você tinha toda a tua formação e assim. E aí? muito Como é que você. interessante. Qual que era Vamos lá, o preço para você? Então. Quanto valia isso para você? Então, bom, para mim, boa assim, pergunta. financeiramente, a minha vida estava perfeita. Não, mas todo Eu mundo não quer ser precisava- Eu não isso. precisava ir para lugar nenhum. Mas é aí que Eu daí não ele precisava colocou o ir pra lugar problema. nenhum. Existe um Mas eu problema. tive um outro intervalo na minha vida. Opa. Eu deixei de ser médico por muito tempo. Existe uma empresa familiar. Essa empresa familiar não existia mais ninguém da família apto. tocar Conduzir o o A negócio. fazer a funça. Fazer a função. E essa empresa familiar era o baú da família. Ela que sustenta a família inteira. Chegou um certo momento em que É o Bom, príncipe, tem muito né, médico cara? Tem que escutando aqui. tomar ali a coisa, né? a vida de médico é puxada, é um trabalho. Eu vou tocar esta porra. E eu parei com a medicina. Parei 100% com a medicina. Fui estudar de novo. Fiz administração de empresas, fiz finanças, estudei muito tempo depois
E passei anos da minha vida dedicado a uma vida executiva, empresarial. Só um ponto, assim, cara, me chama a atenção a nobilidade do ato, né? E a virtude do ato, porque assim, cara, é completamente contra Sim. qualquer instinto pessoal, assim. Então é isso que quando eu falei assim, cara, algo como um príncipe, não é que, assim, não é coisa boa nem afetada, é que tentar numa linha de sucessão que vai cair no teu colo, e aí você precisa decidir se você vai tocar ou não. A última pessoa que eu pensei nesse momento foi em mim. Essa é a nobilidade A última do pessoa que eu ato. pensei em mim foi em mim. E a empresa, comecei a tocar, mudei de vida totalmente e a empresa começou a andar com as próprias pernas, já não necessitava tanto do meu cuidado e eu gosto da porra da medicina. Sim. Todos nós quem, gostamos. quem não aqui né? nessa mesa, A gente né? acaba se apaixonando por essa merda. É. Começou a me fazer falta. E eu voltei para medicina. Mas não queria voltar operando, tendo paciente centro cirúrgico, tendo que passar visita de fim de semana. BO. BO, exato. Eu não queria o BO da Quanto medicina. tempo você ficou out, assim? Mais ou menos. 8 anos. Cara, difícil. 8 É anos. difícil você Totalmente desmamar, totalmente afastado, e depois... totalmente É, difícil. E aí, Nunca vi ninguém que ficou tanto Porque tempo é muito longe. egoísta. Só para conceituar, e eu só imagino, Zé, mas eu posso até tentar delinear, é muito egoísta a medicina. Porque Sim, quando você entra nela, sem dúvida ela nenhuma. você tem que fazer aquilo um full-time job. E quando você está, imagina, tocando um negócio, você tem vários chapéus. No sentido que você conversa com o operador, você conversa com o comercial, você vai ver o financeiro, você vai ver o relacionamento. E a medicina é uma vida muito restrita. É isso. É muito restrita. É isso, você só faz A sua cabeça é aquilo. muito fechada. É isso. Você não conversa com... Você só conversa com médico. Você só tem amigo médico. A sua mulher é médica. Seu filho faz medicina. Mesmo assunto sempre. Não muda. Parece no Egito antigo, É que muito seu pai era fechado. escriba, você era escriba, seu filho era escriba, o negócio você escreveu o dia se inteiro. perpetua, é isso aí. E aí, mas eu senti saudade, quis voltar e tive a oportunidade de voltar. Só que eu queria voltar de uma maneira prazerosa para mim. Quantos anos você tinha? Quando eu parei, eu tinha menos de 40, 38, 39. Quando você parou. Parou. Quando eu parei. Já estava bem, já estava num estágio legal da medicina. Você já tinha vivido aí 10, 15 anos de especialidade. Já de especialidade. De especialidade. específica. Eu tenho 38. Então, exato. Sim. Eu parei mais Não, ou menos com genial. a tua idade, então. Aí fiquei longe e quando eu vi que dava para voltar, eu quis voltar, mas quis voltar numa pegada que me desse prazer. Eu tinha muito contato com atleta, tratava de muito atleta e comecei a me direcionar mais para a parte de medicina esportiva. E o que a medicina esportiva mostrou para mim? Que o idoso que eu atendia com quadril também mostrava. Eram queixas múltiplas, não era um problema. Multifatorial. Não era um problema isolado. Ah, você tem dor? Tenho dor. Eu tenho dor, mas essa dor me dá insônia. E ela me tira o apetite. E como eu durmo mal, eu acordo desanimado. E por isso eu brigo com a minha esposa. É um conjunto de queixas que acontecia tanto com o idoso quanto com o atleta. Ah, antes da competição eu fico tenso, eu tenho que viajar, eu não durmo. Eram muitas queixas, nunca era uma queixa isolada. Olha que curioso, 20 anos depois, o Giga contou isso pra gente há pouco tempo atrás. Fala aí, Magui. Não, exatamente. Putz, vem na cabeça o episódio do Giga. É a mesma... Pessoal, É deu a like. mesma... Deram Ó, like no episódio do Giga? Saiu Você ontem. pediu? Saiu Boa. ontem. Não, é que o ontem de agora... Bom, o ontem de hoje assistam o episódio. Muito obrigado. Para ser um pouco mais direto aí. Então, Mas é isso, né, cara? A mesma pergunta, ela bate em todo mundo, independente. e faz a conexão com o CBD, que a gente falou no episódio anterior. E no Epicuro lá, cara. Eu E digo no mais, Epicuro. eu vou no Epicuro. Que Você acha que não esse tinha papo médico que tinha essa filosofia epicurista na É época essa do história Epicuro? que me levou para o canabinoide. Foi essa situação que me fez descobrir o Só para lembrar a canabinoide. ideia da dor, né? Você tem que passar por um processo que não é nativo, não é fácil. É um parto gemelar, pélvico. E como é que você faz isso? É difícil, é uma dor. Ele foi jogado para fora Não, da aí zona nesse de caso você conforto. faz uma cesárea. A Zafa arranca, Tem esse lado também. a Zafa arranca no vácuo. Faz fantástico. A Zafa não, ela o ponto tira Arranca no vácuo. Você é ejetado. pélvico cefálico. O Zé foi ejetado Que da é zona impossível. de conforto. Por mais complexa que fosse a realidade dele, com 38 anos, correndo todo dia, acordando no relógio e operando um monte, ele foi ejetado daquilo que ele foi
talhado para fazer. E de repente ele não sabia porra nenhuma dos caras que estavam no meio. E aí você vai ter que correr atrás. Ele dor, planejou fácil. 40 anos ser médico e foi ejetado para um ambiente que ele não... Então, Ele, esse ele, ambiente que eu tava, assim, explicando tecnicamente, assim, você se sente uma merda na água. Sim, tipo, Pelo menos você boiava. e não interage com ninguém, Mas inclusive, todo mundo desvia né? de você. É, Tá todo mundo fazendo assim, ó, vai pra lá, vai pra lá, vai Aí pra você lá. corre atrás, vai estudar, você aprende, a gente aprende. É isso aí, é isso aí. E aí eu voltei pra porra da medicina, vamos de novo, eu gosto, eu queria. E aí esse lance dessas queixas multifatoriais, assim, pô, dá um anti-inflamatório pra dor, um remédio pra dormir, um estimulante pro cara de manhã, quem não consegue acordar, um antidepressivo, não funcionava pra mim. Eu acabei enxergando isso de uma maneira que eu falei assim, não é por aí. Não adianta eu tratar essa queixa. É isso aí, Eu tenho que tratar o cara como um todo. é isso aí. Como um todo. E esse tratar um cara como um todo, hoje a medicina integrativa tem um espaço, ela é um pouco aceita. Um pouco aceita. Um pouco porque muitos médicos, muitos colegas nossos, eles não aceitam que a gente atue na parte nutricional do paciente, na parte física do paciente, numa reposição hormonal, na Psicológica, parte da dor, psicológica. sono. O médico hoje, ele quer que tenha um especialista para cada área. E se o Zé Wilson Bobão vai lá e quer fazer todas as áreas ao mesmo tempo, É trouxa, não dá pra cobrar, tá cara. pensando que ele é o quê? Não dá pra cobrar. Quem que ele é para tratar de tudo ao mesmo tempo? Mas para mim fez muito sentido abordar o paciente como um todo. E isso vem muito de encontro a cannabis. Porque, como eu expliquei no episódio anterior, que se vocês não assistiram, assistam. Trouxa, né, velho? Se não assistiu, é trouxa. Isso aí, Ela age no nosso organismo de uma maneira muito integrativa. Ela não vai, o foco dela não é a queixa principal. Ah, tenho dor, beleza, ela vai agir na dor. Mas ela vai modular o seu humor, ela vai modular o seu sono, ela vai modular o seu apetite, ela vai modular a sua imunidade. Então, isso que me levou a estudar realmente a função da cannabis na saúde humana. Essa abordagem mais integrativa e conseguir abordar o paciente como um todo e não apenas a queixa inicial, a queixa principal dele, que na maioria das vezes tem outras queixas acopladas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de médico, a que vem na cabeça da maior parte das pessoas é o cara que cura a doença. Né? Então, você viveu isso aí, né? Sim. Então, aí você saiu, você teve ali, né, um intervalo. E quando você voltou, você já não era só esse médico. Você voltou no sentido, e esse é o foco da minha pergunta, assim, hoje existe uma queixa que a gente vê no consultório, que é o overperformar, né? Que é você render mais do que você rende na sua mediana, vamos falar matematicamente, né? Então, assim, como é que você tem ali o seu ambiente, né? E você tem os seus resultados e as pessoas hoje buscam ter resultados suprafisiológicos ou, né, ou entregar coisas para além do que ela acha que ela é capaz de acontecer. Isso hoje, dentro da medicina, é questionável a questão se você pode chamar isso de medicina ou não, mas é uma prática médica. Sim. Né? Isso é uma prática médica. Como é que você vê? Como é que você vê isso? Você tem esses pacientes? Como é que funciona? Não, lógico. Tem pessoas que têm expectativas além do normal. Entendeu? Existe essa expectativa. Eu me vejo na função de chegar na expectativa do meu paciente desde que eu não prejudique ele. Mediandade. Se ele pode render mais, ótimo. A gente vai procurar maneiras dele render mais até o ponto que eu não passe a prejudicá-lo. Isso... Vamos falar de uma coisa que é muito comum hoje na medicina, que é, por exemplo, a reposição hormonal. Excelente ponto. Boa. Isso é uma treta, né? É uma briga sem fim. Isso é uma Posso só fazer um disclosure? Claro. Por causa Manda bala. você tem muito hoje, cara. Por que eu falo isso? Porque eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que faz atividade física. Tá? Às vezes até aquela atividade física mais extenuante, maratona. regular mesmo, né? Regular. Tem muita gente
Pô, e vocês estão certo, cara, é irado, animal. Mas e talvez procure isso como uma saída. E nem sempre talvez seja a melhor opção, na verdade. Vamos lá, vamos só fazer uma parte. Atividade física extenuante. Existe uma teoria do barato do corredor. Certo. Isso é clássico, barato do Total, corredor, que o cara é sim. corredor de longa distância, ele chega um momento em que a dor desaparece, ele se sente mais leve, dá um barato. Cara, já dá um senti barato isso. e ele Sim, eu toca também e já. ele consegue Flow, é o flow, e vai né? no flow e vai embora. Muito tempo isso foi considerado um efeito da endorfina. Se falava que era a endorfina que causava esse barato do corredor. Isso nunca foi provado em nenhum estudo. Porém, já foi provado que a anandamida, Sim. que é um endocannabinoide que nós produzimos, ou seja, uma maconha que nós produzimos no nosso corpo. A ela maconha é perfeita, porque ela se encaixa Exato. perfeitamente com o receptor que a gente Exato. tem. Existe um aumento das concentrações de anandamida com esporte extenuante. Então, esse barato do corredor é bem provável que seja o resultado da elevação da concentração de anandamida no corpo. E se você pegar o barato do corredor e o barato de um pega no baseado recreativo, ele é muito parecido. Ele é análogo, vamos dizer assim que ele é análogo de alguma Análogo. maneira. Ele é análogo. E isso Então, é conhecido pelo cara que faz a prática ou você acha que não é conhecido essa... Porque assim, a analogia que você fez é o seguinte, então o cara que faz uma corrida de longa distância ou faz uma maratona aquática, aquele ciclismo que o cara sobe lá, como é que chama? Volta da França, Sim. sobe aqui, eu vi os caras indo para Campos do Jordão, subindo serra, nananã. A analogia é a seguinte, então o cara vai lá, fuma um baseado e ajuda ele a fazer a prática, é isso? Não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. É que É, a sensação de um baseado recreativo é a mesma sensação desse raio do corredor de longa distância. do tá. barato do corredor. O prazer que o cara tem, esse flow, vamos dizer assim. É muito parecido. Veja, e não é que é a mesma coisa, não é que você. O fato de você fumar maconha não te torna um triatleta, né? Ah, não. Apesar de vários triatletas gostarem também da verdinha, E mas. de vários estudos isso- já comprovarem que o uso de cannabis fumada não interfere na performance atlética. Ah, não? Mas não. e a questão de troca? Não interfere. Não interfere. Atletas que usam cannabis... Não atletas que não interfere usam cannabis, negativamente. né? Negativamente. Positivamente, não sei. Por isso que Mas talvez negativamente, não. Ah, Negativamente, legal, não. não sabia disso. Tem estudos que mostram que não há diferença do atleta Mas usuário assim, de só cannabis, voltando ao ponto, né? O ponto é assim, é que o cara que é a mesma, são os mesmos receptores, é o mesmo, em tese, né? São os mesmos receptores, os mesmos sistemas de recepção. Então a sensação ela é muito parecida. Parecida, exato. Ela é da mesma família, vamos dizer Só assim. que então, no estudo se identificou que a anandamida ela é um endocannabinoide análogo ao THC. E no esporte extenuante é identificado uma elevação da concentração de anandamida plasmática. Existe mais concentração de anandamida. Então você... É o mesmo receptor, né? Você usa Isso. a mesma coisa. Você né? tem muito atleta amador que te procura? Bastante. A minha visão hoje em dia, principalmente do CBD, não tanto do THC, é como um ergogênico. Tá? Ele é um medicamento, funciona para várias patologias, porém uma pessoa sem nenhuma patologia, sem nenhuma queixa específica, pode se beneficiar do uso corrente de CBD. Mas e a integração desse CBD com a questão talvez de um hormônio? Eu digo, Diga. pensando integrativamente. Não, então, integrativamente, vamos lá. Eu estava falando antes, a gente mudou um pouquinho o assunto, estava falando de reposição Isso. hormonal. Isso, reposição isso. Reposição hormonal. Você dosa lá os níveis de testosterona do camarão. Certo. Tá? Opa. Você tem níveis laborais, você tem Muito aquela altíssimos. faixa- Muito altos. Você Altíssimos. tem- Olha o nível como de ele é careca. testosterona que eu tenho, rapaz. Perfeito. Isso aqui é cabelo na nuca sem cabelo na testa. Isso aqui é monstro. Os parâmetros, testosterona. os parâmetros de normalidade laboratorial, eles são muito mal calculados. Como você pode ter um parâmetro levando em conta a população mundial, com outro clima, com outra alimentação, outras etnias, e você tem aquele padrão, de X a X é normal. Eu, na minha prática diária, eu fujo um pouco disso. O que eu quero para o meu paciente? Eu quero para o meu paciente de 60 anos que ele tenha níveis laboratoriais para ter um controle mais específico de como se ele tivesse 20. Não me interessa se ele está na faixa de normalidade. Sim. E isso é muito mal visto por
muitos colegas médicos. É que, Muito mal assim, visto. mas você concorda que você está no mesmo, assim, obviamente, mas o argumento teórico para justificar isso é o mesmo do Caio, cara que é, é picareta empírico, é empírico. e que enfia o ozônio no rabo dos pacientes e Sim, sim, sim. isso é muito ruim, porque Sim. não é o que você Não faz, tenho dúvida nenhuma. mas você tá no mesmo, Aceito a no mesma, crítica, na é uma mesma crítica válida, é uma crítica válida, e eu sei que eu sou visto assim por muitos colegas, que muita gente pensa assim, porque é empírico. Você fica puto com isso? Não, já não tenho mais idade pra ficar puto. Desencana, né? Desencana, velho. Beleza, né? Tá bom, Relaxa. Relaxa. Então, assim, mas não, concordo com a crítica e concordo que realmente pode ser mal visto e faz sentido. E faz sentido. Porque nós temos protocolos que a gente aprendeu, que a gente estudou e que é o correto. O que eu estou fazendo é empírico. E eu falo isso para o paciente e eu assumo que é empírico, mas é o que eu acredito. Eu vou te falar uma coisa. eu queria só- Uma das divergências mais radicais que eu tive com o Reginho, ele lembra disso, depois de um restaurante japonês, que a gente foi comer no restaurante japonês, foi a favor do doping nas Olimpíadas. Você lembra disso, Reginho? Lembro sim. Na verdade, eu acho que deveriam ter duas categorias diferentes. Não, mas aí, Então, mas a ideia isso, é mais ou menos isso, mas assim, se tivessem duas categorias diferentes, as duas categorias seriam iguais. É possível. Essa é a defesa que o Caio faz. E faz porque o cara da categoria sem doping, ele ia querer levar vantagem dele. A natureza humana O que é uma você merda. acha, Camarão? Eu acho que tem uma coisa muito interessante que vocês estão discutindo aí, que tem uma distinção filosófica muito forte na medicina, que é a medicina para tratar a doença e medicina para promover saúde. São duas coisas diferentes. Exato. Numa, você tem um indivíduo que é doente. Vou dar um exemplo bem claro, bem tacanho. Zé, quando você estava colocando prótese de quadril, dá para discutir muito em quem precisa? Entende o que eu estou querendo dizer? Não, é bem objetivo. É bem objetivo. É bem objetivo. Você não está querendo falar, o cara, Não. vou te deixar melhor. A indicação falar é assim, absoluta, não existe eu estou querendo dizer meio que nesse sentido. Então, Nada é cinza, né? quando você lida com um indivíduo doente, medicina enquanto tratar doenças, esse é o brilho da medicina. É isso. É fácil. É o caminho bem trilhado. Este caminho não tem muita discussão. Lógico, vai ter um filigrana, animal, fantástico que tem, mas é isso. É diferente quando você lida com indivíduos saudáveis que têm propostas diferentes de valor. Porque daí é um mapa em aberto e não existe trilho para isso. Faz sentido isso, Zé? Totalmente. O cara quer ter um estilo de vida melhor. Ele quer ter uma Isso, qualidade de vida melhor do que ele tem E é hoje. melhor para ele. É o que Melhor ele pra quer para ele. ele, naquele Exato. momento da vida dele. É complexo E vem poder lidar muito com isso. É comercial, vem do desejo do cliente. E ele tem o direito, né, cara? E ele Afinal, tem a o vida direito dele. de querer viver melhor. Ele tem o direito de querer ter um corpo que ele se sinta melhor naquele Eu corpo. vou pegar de ter uma libido Você falou do melhor. corpo de libido, eu ia falar de potência. Quando um homem vai, vamos supor, um homem X, um amigo meu, Primo do amigo um meu. primo do amigo meu, para ficar bem claro, um primo distante desse amigo, de Sorocaba, na verdade. E ele... Pode ser Pode ser Pindamonhangaba, não é, mas é no interior de São Paulo. É. E ele vai para uma clínica masculina, A clínica Up Man. Uma né? clínica, exato, uma clínica. Fizer uma E ele fala assim, fofoca, né? doutor, eu não me sinto bem, eu estou impotente. Eu falei, mesmo? O que está acontecendo, doutor? 2 por semana no máximo. Eu não sou assim. O médico olha para ele. Opa! Caralho, que Uau! inveja, hein? Como é que ele pode discutir? Eu achei engraçado que o Zé falou libido, aí ele colocou muito fantasticamente a questão do libido. Como é que o médico pode discutir que 2 pro cara e ele achar que é insuficiente está errado? Sendo que aquele médico dá 2 no mês. Entende? Sim, ele perfeito. olha e fala assim, Jesus, precisa... Como é que você vai definir? Para não descambar, Como é pro que você cliente vai definir tem sempre isso? razão. Sim, sim. É um Não, problemática não, isso. mas isso com a idade a gente aprende. Quando eu pergunto, quando eu abordo o libido com o paciente, eu falo, tá bom pra você? Exato. É isso que eu tô querendo dizer. Porque pode ser que o cara tá 2 por semana e ele fala assim, É só isso. tá ruim, já fui melhor, eu quero mais. É isso que eu tô querendo Tá dizer. bom pra você. É o daimonia do negócio, né? mas e de novo, você não tá lidando com doença. Não é assim, eu tô mancando, tô com falta de ar. Não é uma consulta necessária. Não é uma consulta com queixa, Não é uma queixa de consulta doença. necessária. Exato. Então, quando você vai para esse lado, que não é uma medicina baseada em doença, tal qual o Zé exercia quando ele botava a prótese de quadril num paciente que estava sem andar, com dor, ou tomando anti-inflamatório, não conseguia viver a vida. Fala assim, vamos colocar uma prótese e resolver É sua muito vida. mais simples. É muito mais isso que eu tô simples, querendo dizer. É muito mais simples. Quando ele chega pro Zé com A uma tomada queixa de do decisão além, é muito e mais é simples. isso, e ele fala assim, meu estilo de vida, o jeito que eu estou vivendo a minha vida,
não tá bom, ele E tem não que existe perguntar. protocolo para estilo E de ele vida. tem que perguntar, não tá bom como? O que Aonde? não tá bom pra você? O O que que você quer é? melhorar? Onde que vai melhorar? O que é o melhor? Você tem que perguntar para ele. É diferente quando você, como médico, como o Caio César, quando vai chegar o paciente e fala assim, sente falta de ar? Aceito. Você acorda do meio da noite com falta de ar? Acordo. Ele tem como medir a doença? Fácil. Como é que você mede a saúde? Qual que é a métrica que você usa para medir o bem-estar? Mesmo porque Não é tem, muito porque subjetivo é isso. para cada pessoa. É esse o diferente. ponto, não individual. tem O O como meu bem-estar medir. não é o seu, não é o do isso. Caio, não é o do Sim. Magal. É extremamente individual, né, cara? E é aí que entra a parte da medicina sob medida, integrativa. Você vai adaptar a sua terapêutica, o seu arsenal terapêutico ao que o paciente quer, ao objetivo dele. Só que isso a gente não aprendeu na faculdade. Não, e parte de uma. Aliás, Jamais. se recusam. Existe uma recusa. Academicamente se falando, o corpo acadêmico se recusa a lidar com medicina sem doença. Porque você treina para lidar com doença. Eu não conheço nenhum lugar que fala medicina E requer saudável. uma relação médico-paciente que é muito particular e ela é imensurável. Né? Você não consegue medir isso. Né? Então, essa relação médico-paciente, porque assim, se o cara estiver falando merda e quiser transar 17 vezes, né, na semana, o médico ele vai você vai para um partir. psiquiatra, temos outro problema. Exato. Existe limites. Você tem, existem limites. por um lado, você tem menos protocolo, mas por outro lado, você tem mais Abertura. conversa Abertura. né? Mas é uma abordagem médica. real ali, Essa imediata. abordagem- Você é essa mais abordagem- humano. Você é mais humano, Essa é mais no abordagem fio do bigode. integrativa, Sim. ela te coloca muito mais próximo do paciente. É isso aí, exatamente isso. É assim, raramente uma consulta que eu faço dura menos de 1 hora. E raramente uma consulta que eu faço, o paciente não vira um amigo. Sim. E tem um porquê. É muito- Dá para explicar. A subjetividade, a análise subjetiva necessária para se saber a terapêutica demanda este tipo de relação. É tão epicrítico, é tão sensível, que para entender o que o cara está falando, tem que entender quem Se ele você não é. tiver um mínimo de empatia, você não vai chegar Não tem como. aonde você precisa. Porque nem ele sabe verbalizar exatamente. Exato. Ele chega no médico sem necessariamente saber exatamente, olha, está me faltando aquilo. Ele vai começar tal qual. Ele tem uma Pensa em linguagem psicoterapia. poética, uma Exato. linguagem poética. Não, ele olha pra você e perfeito. fala assim, eu não tô legal. É isso. Mas o que tá acontecendo? Não Pensa, sei, eu não tô pensa legal. em psicoterapia. Você já parou É. para pensar Eu em não tô legal. psicoterapia? Quando a Sim. pessoa vai não para o psiquiatra, Parece você vai muito. para o psicólogo. O que está acontecendo? Tá bom. Eu não tô legal, não tô legal. E aí vai começar a puxar um fio lá, até chegar em algum lugar. Você precisa entender quem é essa pessoa. E essa é uma medicina, uma demanda do futuro. O cara escreveu uma vez uma comparação entre gastronomia. Ele falava o seguinte: a geração dos nossos pais, quando ia num restaurante, eles iam no restaurante pela comida boa. Eles iam pela culinária. A comida boa. Vamos naquele lugar, tem comida boa. Nossa geração vai no lugar que você quer uma experiência gastronômica. Eu quero ambiente, eu quero olfato, eu quero ver o cara fazendo. Eu quero um negócio Benihana, o cara faz na minha frente, joga os negócios pra cima. Um ambiente negócio, instagramável. um ambiente. Eu quero a experiência. Nós fomos para além da culinária. Queremos a experiência gastronômica. Existe uma evolução de desejos. E a medicina está nesse Então ritmo. qual? E o Então próximo passo Mesma na evolução de desejos, ela vai demandar essa ideia de... E se você olhar, sem brincadeira, e não desfazendo, se olhar todos os TikTokers, não estou desfazendo, mas eles vão cada vez mais, a ponta da lança vai para essa experiência médica única, subjetiva de cada um. É menos sobre a doença. Existe espaço para o médico, sempre vai existir. Tal qual para o mecânico que cuida dos barulhos do seu carro. As Não tem doenças como básicas discutir. não vão desaparecer. É esse o ponto. Elas- Não tem como discutir. Não tem Indiscutível. jeito. Aliás, Lógico. quanto mais velho, mais vai precisar de prótese de quadril. Ponto final. Sim. Então, só pegando um ponto, né? Mas vai existir um espaço crescente que precisa ser absorvido, que é a demanda do paciente. Que ele quer da vida para isso. Sim. Eu acho que o touch ali é a Isso. questão ética, entendeu? Em que sentido você puder falar isso? Não, porque eu entendo isso. Eu acho que realmente eu sou o cara que, vou sempre falar a favor do indivíduo aqui. Eu acredito no indivíduo, ponto. E depois eu começo a acreditar nas outras coisas. Mas, às vezes, a pessoa quer ter algo porque ela acha que é aquilo e que, existe uma coisa muito clara que não vai fazer bem, certo? Existe o mercado em volta e existe o médico que está lá que quer contentar
essa pessoa que está do outro mas lado aí com esse a lado. gente já está falando do nosso limite ético. Perfeito, mas é aí que eu quero nosso chegar. limite ético. Existe uma questão Você tem que ter isso muito mais. Quem pratica essa medicina tem que ter isso estritamente claro Aonde para eu posso você. Você não chegar? pode estar dos dois lados da mesa. Mas aí eu pergunto, você não eu vê posso o que você não vê muita coisa antiética sendo Sim, feita no já. Instagram e no dia a dia? Direto. Barbaridades. Isso a gente vê de 5 minutos. Eu queria pegar o que o cara falou aqui. Que eu Mas isso gostei. é muito particular. Aí é o seu princípio ético, é os seus Deixa- valores. Deixa eu pegar essa questão de valores. Eu vou pegar só a metáfora, Carlos. Vou estar dos dois lados da mesa. Se eu pude entender bem, acho que eu entendi bem o que ele quis dizer, foi o seguinte. Ou você tá para falar o que é bom, ou você tá para atendê-lo de qualquer forma. É difícil você tá... Como se você jogar o nos cliente tem dois- sempre razão. Se você jogar nos dois, imagina um pai. Né? Você é um pai. Seu filho fala, filho, eu quero sair com meus amigos, volto amanhã. Oh, peraí, do que você está falando? Ao mesmo tempo, seu filho está insatisfeito com a vida dele e você tem a opção de ajudá-lo a sair disso. Tem que ter, como pai, você tem os dois. Como médico, nesse sentido, que o paciente está do outro lado e você precisa fundamentar o que vai acontecer, você não pode estar exatamente dos dois lados, mesmo porque isso é o caos, isso é anarquia. E tem um fator muito preponderante para essa distinção do que você pode fazer ou não. Dependência financeira. Ou seja, Eu, por sorte, por azar, não sei porquê, eu não dependo da medicina. Eu exerço a medicina por puro prazer. O que Não te é dá mais legitimidade ainda. Não é o né? que me sustenta. Te dá mais legitimidade Então, ainda. para mim, esta linha é muito bem definida. Mas eu entendo um colega que depende disso para pagar a escola do filho, para pagar o aluguel, para pagar as contas do mês, ele ter que muitas vezes ficar na corda bamba para agradar o paciente e não perder aquela consulta. Então tem outros fatores que entram aí além da ética. Claro que a ética eu acho que é preponderante, é a base do negócio. Mas tem muito fator que vai interferir nessa decisão e até onde vai a sua tolerância, até onde você vai chegar para agradar o cliente. Eu entendo, isso é perfeito. É um argumento defensável, né? perfeito. É um argumento que Porque- pode ser porque- defensável. Porque sem é dúvida. fácil você falar, quando você lida medicina baseada em doença, o limite é a saúde. Não estava andando, doutor. O senhor fez a cirurgia em mim, eu voltei a andar. Fala assim, querida, vai ver sua vida, não precisa mais voltar comigo. Ponto, acabou. Você não tem mais o que fazer. A queixa dela acabou. Quando a queixa é um bem abre no limite supremo do que aonde eu posso chegar, ela não tem limite. Não eu tenho pacientes que chegam para mim sem queixa. procurando performance. Eu quero ser melhor. Ponto. É isso. Não, tá justo. Isso é. Você pô, tá bem? É um argumento Não, tô defensável. ótimo. Eu É. durmo bem, eu como bem, minha atividade física é perfeita, minha libido tá ok. Mas eu quero ser melhor. Ponto. Fica muito cinzenta a região. É isso. Você Você quer não ser tem melhor? limite. Onde que você... Não tem Vamos lá. teto. O teto da doença é você estar saudável de novo. É isso que eu estava tentando dizer. O teto de eu falar, doutor, eu não estou andando, é depois da cirurgia falar assim, passei a andar de novo. Você fala assim, até mais ver. Acabou a consulta dele. Não precisa mais de ortopedista se voltou a andar. É isso que eu estou querendo dizer. O teto da doença é a saúde. Não, mas Agora- aí vamos voltar para uma prótese de quadril, vai. Boa. O velhinho fez a prótese de quadril. Boa. Ele tinha dor no quadril, ele voltou a andar. Ele voltou a andar, mas ele continua com dor neuropática, ele continua com insônia, ele Continua continua doente. deprimido. Continua doente. Continua doente. E o que o ortopedista Zé fazia 20 anos atrás? Tchau. Ah, Agora você vai procurar um psiquiatra, agora você vai procurar um neuro para tratar da dor neuropática, acabou meu serviço. Não é o jeito que eu enxergo hoje o meu papel. E nem deve, né? tá vendo? Não, Vai mas bem, era o vai jeito bem. que eu enxergava. Sim, mas Não, e ortopedista, e eu não estou desfazendo, que eu pelo amor enxergava. de Deus, eu tô desfazendo, mas o ortopedista é o arquétipo do resolvedor pontual de problemas dentro da medicina. Não há dúvida disso. Sim, Eu não estou Sim, desfazendo não, meus mas amigos faz ortopedistas. todo sentido. Eu tô falando porque ele tem um problema que é mecânico. Mecânico. É isso. Quebrou? Consertou? É Acabou. isso. Então, existe uma questão muito pontual do ortopedista. Ele é visto como médico pontual no sentido que ele resolve o problema pontual. Quebrou, está consertado, acabou o problema. É o arquétipo máximo na medicina que faz E isso. sabe qual Achei que é, interessante. e sabe qual que é a treta disso, né? É que você não pode usar bioética para decidir nessa situação.
Dá pra você Estritamente, não é. Gostei. Esclarece. Gostei, vamos falar. Esclarece. Vamos lá. mano. Quando o Zé fala assim, pô, eu entendo o argumento do cara que precisa defender o dele, ganhar o dinheiro dele e tal e tudo mais. Veja, a gente acabou de falar aqui, né, que é uma interface entre a medicina como a gente se entende até hoje e, mais do que isso, né, você está, para além da doença, você está dando uma satisfação. Então, entra como algo como um produto. Né? Então, acaba sendo... Então, é meio que... É um produto. Nós somos né? prestadores de serviço. Quando você fala assim, não, eu entendo o cara que quer vender o produto. Né? É isso que a gente... não necessariamente eu aceito, exatamente, mas eu entendo. Isso. Não é um argumento que... a gente não está discutindo, você não está emitindo opinião em relação a isso. Você está falando que é um argumento justificável, porque a regra da bioética, né? E quando você está falando de entregar o bem, saúde... A ética ela é humana, é para todas as profissões, para todos os seres humanos. Mas, para o médico, ela sempre tem um peso maior. Sem dúvida, porque você cuida dos humanos. Não deveria ter. Não deveria ter. Não deveria ter. Não deveria ter. Eu respeito, mas eu discordo. Mas, assim, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Exato. Mas, assim, o ponto é que, assim, eu acho que quando você está falando de regulamentação médica, você está falando de doenças. E aí tudo bem, cabe essa questão bioética de você preservar o bem e tudo mais, então tem toda essa regulamentação. Tem uma fronteira bastante clara, que é você resolver doenças. Quando você não está resolvendo doenças, esse é o ponto. Quando você está overperformando, esses mesmos padrões que regem isso não valem nada e não se aplicam. É outro universo. Isso, essa é a problemática. Esse é o meu colocar o meio do caminho? O meio do caminho é a questão da vacina. Que é um estudo diferente que você faz para ter vacina, porque você está inoculando algo em alguém que está saudável. É diferente de você dar uma droga para alguém que está doente. É o meio do caminho do que a gente está falando aqui. Isso ainda é mais esse papo vai acabar. Esse é pesado. É por isso que vira uma discussão política. Sim. Porque ela vai ter que abordar a liberdade. Porque está todo mundo bem. É a liberdade. Eu só não... Você levantou um problema maravilhoso que tem que ficar para o episódio próximo, porque nós precisamos mais 2 a 3 horas para poder discutir só isso que você acabou de falar. Mas o ponto é que a bioética é insuficiente para decidir se o que é bom ou ruim para essa situação. Ela não se aplica. Ela é uma ferramenta que não se aplica a esta situação. E aí eu entendo o problema do ceticismo quanto à ideia de visão de medicina enquanto overperformance, como você falou, sobreperformance. Existe um problema em como lidar com isso. E eu não estou falando que é um problema inerente a fazer isso. Tem um problema em como entender isso. No sentido de você poder catequizar os outros colegas e falar assim, ó, tá tudo certo fazer isso. É complicado, é nesse sentido. Exato. Por que é complicado? Porque você começa a trabalhar fora do protocolo. É isso. Você está entre a bioética e a questão comercial, comercial capitalista. Não existem regras ali. Vou dar um exemplo. Tem um colega nosso, e assim como vários outros pais, tem uma questão que assim, ele tem um filho que cresceu menos do que deveria para a curva da faixa etária dele. E ele... Eu teria feito a mesma coisa, passou com um pediatra, o pediatra passou para um endócrino pediatra, e ele falou assim, vamos repor o GH. Eles falam assim, porra, boa. E a pergunta é, quanto GH, por quanto tempo, até onde, qual que é a meta? Quanto ele quer crescer? Isso. Quanto ele quer qual é a altura, então? Já que a natureza vai ser... Nós vamos violar a natureza nesse sentido, que eu entendo. Nós vamos até onde? Simplesmente ia ser um baixinho. Isso. Até 20 anos atrás. E o que difere isso do cara do... Mas é uma aplicação... Você pegou um exemplo muito bom, que é uma aplicação que existe desde que eu era criança, existia o pai com o filho baixinho que levava no endócrino para tomar GH para crescer mais. É uma deturpação total. Não é doença, não tem nada errado. Qual que é o limite? Foi um paralelo muito bom. Por que isso é mais justo que o cara que é gordinho, por exemplo, e que quer, assim, ele quer ter o abdômen six-pack?
Ele quer usar Não, GH para... obesidade aí a gente já entra num... Não é obesidade. Não é obesidade. Não, é só gordinho, é o gordinho light, gordinho. o gordinho Então, eu tô light. dizendo assim, o meu ponto é, não existe evidência, como para criança, e você tá falando, e tem muito a ver com o médico, que acha que tudo bem, ok e tal, mas o uso é tão off-label ou tão imprevisível quanto a motivação do cara que quer usar GH para poder ter lipólise. Você não concorda? Sim, sem dúvida. Tá Lógico. para além, ele tá para além do que a gente consegue regulamentar e Esse enfim. mercado da obesidade no meio médico, bom, vocês sabem, é o mais antiético do planeta, né? Eu nunca vi nada tão grotesco quanto esse mercado. Porque os nossos colegas, alguns colegas, o que eles fazem? Eles buscam efeitos colaterais de qualquer droga Para contraindicar o uso da para droga. chegar no emagrecimento. Eles usam efeitos colaterais, eles não usam a função da droga em si. Eles usam efeitos colaterais. Então, assim, esse mercado eu acho que é o mais antiético que eu já vi na minha vida. Porque tem uma posição política de que não é ruim e eu vou defender que isso é ruim. Hoje a gente tem uma epidemia de Venvance. Sim. Puta bom exemplo que você deu. Você poderia só falar... Você falou... Fala aí, para que Só- serve? só- Como é que o se usa Venvance nesse sem querer. contexto? O Isso. Venvance é cocaína medicinal. Oi. É cocaína medicinal. Eita. Em que sentido cocaína? Se você pudesse só colocar Um o que estimulante, é um estimulante do sistema nervoso central que inibe o seu apetite, melhora o seu foco, te deixa mais ligado. É uma cocaína medicinal. E o Venvance está sendo usado hoje, ele foi desenvolvido no início para crianças com distúrbio de atenção, mas quem usa hoje, o grosso da venda do Venvance é para emagrecer. É para emagrecer. Sem dúvida, É para emagrecer. sem dúvida. E o que acontece hoje? Você liga para o médico, faz um pix de R$1.000 para o colega, ele faz a receita amarela e o RAP te leva ao Venvance. Jesus, É velho. amarelo, Vivance? Eu achei É que era... amarelo. E eu vi Só isso, pra ver o e eu vi nível. isso Eu de achei mão- que a Amarelo galera... já assim, ó. Eu presta achei que, atenção, hein? achei que a Presta galera atenção. usava meio que pra overperformar de Também, atividade. também, mas não- também. E Ele é de ficava foco. transante. Não, mas o pessoal Não, negócio é de É, foco. o cara entrega o resultado e fica transante. O pessoal que quer Ele é de emagrecer foco. tá usando o Venvance a rodo. A rodo. Então, assim, Cacete. Da mesma forma, a meu ver, você grosseiro demais aqui. Da mesma forma que a cannabis dá uma abertura, o Vivance dá uma fechada. Dá uma certa ideia. É usado para hiperatividade, o pessoal usa para dar uma certa fechada. é que na verdade hoje tudo pode ser hiperatividade, né? Exato. Sim. É um super diagnóstico hoje, né? Todo mundo é hiperativo. Todo mundo é hiperativo, Todo mundo é ansioso. todo mundo é ansioso. pontua aí, muda, vai. Mas- Foca o assunto. Ele Mas- quer trazer um assunto, mas- um assunto Foca. clássico. Não. Eu vou pedir desculpa de novo. Mas como vocês sabem, puta, que conversa maravilhosa, cara. Isso aqui. É por isso que é difícil parar, né? Não, e a gente até tinha um foco na conversa que Já não se sei. perdeu. É, Se perdeu, cara, se perdeu. mas daria pra ficar mais 2 Se horas perdeu. aqui falando. Mas a gente, como sempre, temos nosso tempo. Já foi? Já foi? Já foi. E mas nós, antes de ir, primeiro é o seguinte, cara. Mas, na verdade, a gente começou esse papo, vocês três me falaram, que era para falar do bem-estar, de como a cannabis, como o canabidiol se encaixa com o lifestyle. Você poderia Como- resumir? Vamos, Boa. 2 minutos, Bem, 2 isso. minutos exclusivos ele para ele poder Vamos lá, resumir. vamos Boa, lá, fechou, vamos lá. fechou. Boa. Bora. A minha visão, vamos falar só do CDB, vou falar exclusivamente do CBD, tá? Centenas de outras opções. Eu encaro ele como um suplemento. Ele tem a aplicação médica dele, mas ele tem uma aplicação para a pessoa que tem uma qualidade de vida melhor. Tá? Ele melhora o padrão de sono, ele melhora o padrão alimentar, ele diminui inflamação em qualquer nível que você tenha no seu corpo. Eu encaro ele como um suplemento. E eu uso muito ele para atleta. O lifestyle. O atleta é muito preocupado com lifestyle, ele quer ter um bem-estar. Então, assim, o CDB não é aceito, tá? Pelo menos aqui no Brasil não. Mas eu acho que ele é muito importante para quem quer ter uma qualidade de vida melhor. Sem queixa. Você não precisa ter nenhuma patologia e eu acho que ele tem aplicação. A legislação brasileira hoje ela não aceita isso. Tá? A prescrição do CBD é um medicamento. Tem que ter alguma indicação patológica para você usar o CBD. Não é suplemento.
não é suplemento. Mas Então, você acredita que possa ser? eu acredito e eu encaro como sendo apesar da legislação hoje no Brasil, da Anvisa, dizer que não, que ele é um medicamento. Então, acho que só para a gente contextualizar o que a gente veio falar, mais ou menos por aí. Bom, Só pegaria quantas drogas psicotrópicas vis-à-vis não, antidepressivos? só vamos fazer uma parte aqui que também a gente não falou, nem neste episódio, nem no anterior, que vocês vão ver depois. O CBD não dá barato. Isso é uma coisa importante de lembrar, né? Tá. É que a gente Tá. O CBD você pode isso é uma tomar coisa- 8 vidros de CBD que você não vai sentir absolutamente nada. Ele não é psicoativo. Sim. Eu tenho muito paciente que me procura simulando queixa para ter acesso a CBD, para ver qual que é do CBD, se vai dar um barato. O CBD não é psicoativo. Você quer ficar loucão, esquece o CBD. não É isso é que ele tá psicativo. falando. Esse é o ponto Não me importante. procure, Porque velho. Não tenho nada a ver com isso. Eu só não queria, é eu psicoativo. queria só pegar o Isso é- lifestyle, que eu achei legal que o Zé falou do Zé, só para fazer o fechamento, precisa já fazer o pitch. Muitas pessoas vão no psiquiatra e contam histórias do que elas estão sentindo e elas saem de lá com uma consulta, uma receita de antidepressivo. Ponto. Qual que é o medicamento mais prescrito no Brasil? Rivotril? Antidepressivo. É o maior. Qual que é um dos países que mais prescreve antidepressivo no mundo? O Brasil. Nós estamos no nível O Brasil, bizarro. segundo o OMS, é o país com a maior incidência no mundo de depressão e ansiedade. É o país mais ansioso do mundo. É o Eu falei E aí isso faz você alguns pensa, anos. Brasil. enquanto opção terapêutica, simplesmente essa, eu vou botar num basal de tratar doenças, né? Colocar enquanto CID depressão, pegar essa balizamento, CID depressão. O Brasil é o que mais tem CID depressão. Se eu pegar quantos desses, em vez de poder tomar antidepressivos, poder estar só no CBD, e é isso. Cara, Só isso. Tem um Só público isso. ali, né? Só Isso já é bem estudado, tá? A substituição de ansiolítico e de antidepressivo por CBD já é muito bem estudada e tem um resultado espetacular. Muito, muito, muito bom. Isso já tem muito estudo com isso, tá? A gente até levanta os estudos, se alguém tiver interesse, eu mando. Vai estar ali nos links depois no episódio, Cara, tá, galera? No YouTube a gente bota ali embaixo. A substituição de acesso. antidepressivo e ansiolítico por CBD funciona muito bem, muito bem, muito bem. Para dor crônica e distúrbio de sono, muita gente usa a amitriptilina. Tem um estudo específico mostrando que o CBD teve resultados muito melhores que a amitriptilina para dor crônica. Que é e uma distúrbio de droga sono. muito antiga, com vários efeitos colaterais, só para lembrar. Exato, exato. Então Sensacional. Mas seguinte, temos que terminar, não tem jeito, não olhem feio para mim, infelizmente tá animal, conversaremos mais uma hora, mas temos o pitch do livro, que será feito muito rapidamente. Caião, explica rapidamente para o convidado e para a galera que não sabe o que é o pitch do livro. Galera, e Zé conhece aqui, né? Já sabe como é que é a dinâmica da brincadeira, mas é o seguinte: cada um de nós traz semanalmente um livro que ou pode ter lido e gostado, pode fazer parte de coisas que está lendo, enfim, né? Coisas que habitam nossas caraminholas ideias. E a brincadeira é o seguinte: a primeira fase da brincadeira é você adivinhar, baseado nos 3 livros, quem trouxe qual livro para o pitch do livro. Então, Vou tá apresentar aqui os livros, vamos lá. apresenta aí, Mag. Primeiro, Aristóteles, Ética Nicômaco, tá aqui, número 1. Segundo livro, William James, Pragmatism and Other Writings. Número 3, C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Faz a distribuição, Zé. Quem você Quem? acha que trouxe qual livro? Mag, dá o gabarito aí. Cara, o bichinho foi bem até, né, meu? Acertou o meu. 33%. 33% acertou o meu. É uma, ele ganha 36%. 33%. E a segunda parte agora é vender. Qual livro você vai levar para casa desses 3? Então, assim, nós trouxemos, cada um trouxe esse, e aí escolhe a ordem que cada um vai defender. Qual que você quer? Se você escolhe a ordem de que cada um vai defender qual livro. E aí você vai escolher um para levar para casa.
Não, quem vai defender? Não, cada um defende o seu. Não, então, mas você qual você quer ouvir primeiro, segundo e terceiro? Não, tanto faz. Então, mas vamos deixar cada um Tanto com o seu, faz, porque aí tanto cada um faz. mostra na hora de defender. Discorram. Vamos começar hoje pelo Camarão, então. Pode Vai ser? lá, camarada. Jesus. William James, aqui, meus queridos. William James, o primeiro filósofo americano colocado como um cara de respeito americano. Discutia muito a ideia da psique. Ele é tido como um prenúncio da psicologia moderna. Ele escreve muitas coisas muito produtivas, bem americano. Por exemplo, ele fala que tem coisas de pensamento que tem o que ele chama de cash value. Tem coisas que valem dinheiro, quando você pensa bem. E ele é um pragmático, por isso que é o Pragmatismo e Outros Ensaios. Ele é o primeiro cara que encara a ideia de psique enquanto algo pragmático. Porque a ideia europeia era muito, se eu falar mítica ou narrativa, você vai encontrar Freud, Jung falando de coisas narrativas. E William James é um americano, ele é pragmático. Tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins. Ele é muito preto no branco. Um outro livro dele não é esse, mas que vale muito a pena, chamado The Gospel of Relaxation, o Evangelho do Relaxamento. E ele fala o seguinte, a ideia central é, quando você faz coisas de valor na vida, tipo tocar uma empresa que você não sabia o que era, e a hora que você consegue fazer isso, você está num flow tão bonito que você se vê capaz de fazer qualquer coisa. E ele começa a discutir esse tipo de coisa dentro da psicologia. Como é que você pode ser melhor? Acho que tem a ver com o que a gente está falando nesse sentido. Como é que alguém que discute a mente fala como você pode ser melhor? William James, meus queridos, é um Genial, cara disso. genial, camarada. Excelente. Mais uma vez, eu vou te falar, hein, meu amigo. Só falei besteira. Talvez tenha inventado. Não, cara, metade das mas o coisas. pessoal já percebeu que você só traz livro em inglês, hein? Isso é a merda, O próximo né? convidado, Precisa. ele já vai falar, ó, é inglês, não é meu. Pode ser do Caio? Pode, mas como tem uma boa chance de ser seu. Ó, trabalhar isso aí. Vai, Vai, Caio. eu ou você, criança? Você que manda, velho. Então vai você, vai. Então tá bom. Então assim, ó, eu vou falar de C.S. Lewis, tá? Então assim, C.S. Lewis é um autor famoso, algumas pessoas, a maior parte das pessoas conhece C.S. Lewis pelas Crônicas de Nárnia. Então, um puta romancista, professor, literato, cara fudido, sabe escrever e tudo mais. E esse livro, ele não é um conto, mas ele se enquadraria numa classificação de talvez de um romance epistolar. Então, assim, o que é isso, né? São cartas. Então, são cartas curtas, muito no estilo do que a gente gosta hoje, né? De capítulos curtos e bastante objetivos. Então, são 31 capítulos aqui, e essa é a beleza do negócio. Primeiro, 31, que é a minha turma na Gloriosa. E segundo, que... Justo. Mais importante, né? Eu li esse livro enquanto é em inglês, então ele era chama Screwtape Letters. Então, assim, o que acontece? É um demônio que está ensinando o demônio R1 a como ser demônio. Então, assim, é um romance que a linguagem dele é completamente irônica. Então, primeiro porque esse romance é dedicado a J.R.R. Tolkien, né? Então, ao Tolkien. Por quê? O C.S. Lewis, o Tolkien foi o responsável pela conversão. O C.S. Lewis, ele era um ateu e ele foi convertido, né? Primeiro a acreditar no teísmo, ou seja, que existe um Deus, e depois ele foi convertido a criar a existência de Deus. E quem fez isso com o C.S. Lewis foi o Tolkien. E este livro é dedicado ao Tolkien por conta disso, porque a história trata do quê? De um ateu que estava sendo tentado por um diabo aprendiz, mentorado por um burocrata diabo acima que sabe todas as técnicas de como ele iria fazer para levar o ateu pro inferno. Então eles começam o livro falando assim, moleza, o cara é ateu, é todo nosso, e as 31 cartas, quem quiser saber o destino, deve ler o capítulo. Não, sensacional. E o livro? É animal o livro, mas assim, 48 minutos, né? Depois fala de mim. Ele já tá com medo de perder. Você Tem que jogar de todos os lados. Camarão, você ganhou o episódio Pitch do livro esse ano? Eu ganhei. E você? Ganhei, tá bom. Então é isso que eu tenho que falar. Eu vou ser breve, que temos que terminar. Então, tá bom. C.S. Lewis.
Aristóteles, negão. Tá ali, ó. Já estamos em outro nível. Começa por aí. Ética Nicômaco. Eu acho que cabe muito com o que a gente conversou aqui hoje, né? Esse cara é um cara que estudou com Platão, que está aqui na nossa camisa, né? Na academia. Não é isso, camarada? Depois ele fundou a própria, né? O tal de Liceu aí, pelo que eu estou sabendo. E, cara, um dos braços da filosofia aristotélica é ética. E muito do que a gente falou hoje tem a ver com a ética, certo? E vou falar mais, não só a ética. A ética do equilíbrio, da homeostase, que é o que a gente estava falando até agora. Então, esse cara é o cara que acha que a virtude está no meio, né? Coragem demais é temerário e de menos é ser covarde. E isso acontece dentro do nosso próprio... Existe uma ética aristotélica até na biologia. Então, 1 minuto feito... É isso. Bonito, hein? Mandou bem. Mano. Gostei. Foi curto e grosso. A ideia foi bonito. fraca, mas o tempo foi correto. Eu achei que ele falou Jamais. muito bonito. E aí? Bonito. E, irmão? Não, eu vou no do Caio. Ele vendeu muito bem. Vendeu bem. Fiquei curioso. Injusto. Que é isso? Não, fiquei curioso, que é fiquei isso? curioso. Não, parabéns, Caio. Ganhou mais uma aí. Esse ano você tá bem, mas, Cara, mas no geral É tá que, atrás de mim. quando o Caio Mas- falou tem um demônio. fala- Pegou. Porque Foi no demônio, Ganhou no demônio, Foi no ganhou no demônio. Ele foi instigado pelo demônio. Ó, sim, ó, ó, senhor. ó, Pedro. é uma crítica à tradução, porque aqui fala diabo e diabo é o maior. Screw tape, que é em inglês. Ganhou no capeta. Com certeza. Justo. Ó, tipos de capetice. Screw tape, que é o cara que ensina. O screw tape é o cara. A tradução livre, eu dizendo, seria o fode tudo. O screw tape. Perfeito. E ele ensina pro cara que chama wormwood. Wormwood, o que é o wormwood? É aquele amargor profundo. E eu descobri hoje, dando uma olhadinha rápido aí, que é a casca que você faz o vermute. Aquele amargor, Delícia. sabe? Absinto, amargor Sim. e tal. Então, Negroni. é o screw tape pro wormwood. Pessoal, muito obrigado. Cara, legal. Zé, Obrigadão pelo brigadão. convite. Zé, Foi muito divertidíssimo. obrigado, Cara, brother. Foi muito legal. Camara, Caio, boa noite. Obrigado, já. gente. Até semana Uou! que vem. @Beyond the galera. Cave PDC. Sigam aí a pra gente. nós aí. Valeu, galera. Abraço. Tchau. Abraço, tchau.